aplicação de hipóteses imaginadas no desenho, e depois todo um processo de produção de desenhos técnicos e de instrumentos técnicos para tornar aquela imaginação transformada em realidade. Croquis. Desenho no papel antes do projeto. Croquis. Então, Marcos Acaiaba é um arquiteto importantíssimo e cuja experimentação arquitetônica aponta para várias direções. Então, a casa dele mesmo, né, é uma casa de começo de carreira que é uma obra-prima, com uma casca de concreto com volume que atravessa por baixo, tem uma leitura de Niemeyer em São Paulo, mas ao mesmo tempo muito autoral, etc. Essa casa é do começo dos anos 70. Uma casa de vanguarda é uma casa que ela não termina em si mesma, ela está sempre propondo uma evolução, uma transformação daquilo que se fazia antes para uma nova coisa. Então, existe invenção também nestas casas. Em 1975, eu vim morar nessa casa e, ao mesmo tempo, como arquiteta, eu já estava na área de História da Arquitetura, eu comecei uma pesquisa e, como historiadora, eu achei que eu estava descobrindo qual era o jeito paulistano de viver dentro de uma casa de vanguarda. Essa arquitetura de São Paulo era uma arquitetura feita num único volume. Eram, na maior parte, todas de concreto, um concreto artesanal, muito bem feito, que tinha o anseio de ser industrializado, mas a indústria paulista não tinha as condições para isso. Ao mesmo tempo, no nosso escritório, Marcos e eu tínhamos um escritório onde ele sempre foi o autor, eu trabalhei sempre na área de história. Eu vejo aparecer pela primeira vez uma casa, que ele está fazendo a maquete, que é de madeira industrializada. E essa casa não colocava as mesmas questões do que eu estudei. Não, pelo contrário, é uma casa implantada numa declividade de 100%. É a primeira vez que alguém se lança a trabalhar uma encosta. Então, já é uma ideia que mostra uma invenção que até então não aparecia na arquitetura normal. Aliás, invenção vem do latim invenire, né? Que é equivalente a sinônimo de trovare, que é achar, né? Quer dizer, uma invenção é um achado. A arquitetura é uma manifestação cultural, é difícil chamar arquitetura de arte, mas a arquitetura fatalmente é uma manifestação cultural como reflexo da sociedade muito particular, porque obviamente ela vai ter uma função sempre, ela é feita com o cliente, ela é feita por uma demanda, ela não vai ser uma manifestação artística pura nunca, ela vai ser sempre talvez uma ligação sublime entre a técnica e a arte, né? É um momento onde a arte encontra a técnica, mas fundamentalmente tem uma função, ela tem que abrigar alguma coisa, ela tem que abrigar, seja uma família, seja um museu, sejam os doentes em um hospital. Então ele, no fim dos anos 80, começa a fazer experiências com madeira. Ele se aproxima do Hélio Olga, que é um grande engenheiro, e não só um engenheiro, como um homem que montou uma construtora para construir com madeira industrializada, né, com componentes de madeira leves, para fazer como se fosse a madeira uma estrutura metálica. Né. E o Acaiaba faz a casa do próprio Hélio Olga, do final dos anos 80, que é uma casa revolucionária, uma casa toda ela que tem referências à arquitetura japonesa. Né. É uma casa que flutua num terreno muito íngreme, etc. Então, muitos dos arquitetos que estavam estudando na FAO nos anos 90 foram beber nessa fonte e também, inclusive, trabalhar com o próprio Acaiaba e depois fazer uma arquitetura que usava também os componentes do Hélio Olga. Isso abriu uma perspectiva nova para a arquitetura em São Paulo, que não era mais só a arquitetura do concreto armado. Em 1985, eu tive alguns clientes me encomendando casas perto
perto da praia, em lugares de topografia difícil, vegetação a ser preservada, difícil acessibilidade de materiais, mão de obra não era muito boa nesse local. E aí eu comecei a usar a estrutura produzida pelo Hélio. O Marcos tem muitos clientes engenheiros. Ele é um arquiteto, mas que tem essa coisa da estrutura muito clara, do raciocínio de como fazer a obra. Então acaba tendo afinidade com o construtor. Então a gente estava desenvolvendo já algumas obras juntos e por uma série de motivos eu acabei pedindo para o Marcos fazer um projeto para esse terreno, que era um terreno muito difícil. Nós transformamos a natureza que está na nossa volta, dando uma identidade a ela. Aquele Saara seria o mesmo se não fossem as pirâmides, seria só mais um pedaço do Saara. O que o identifica é aquela forma prismática, absolutamente de arestas precisas, porque se fossem dunas feitas como uma obra, digamos, curva, se perderia ali. Nós temos de dar essa identidade à civilização brasileira, às cidades brasileiras, respeitando sua geografia, sua natureza, seus hábitos sociais, seus costumes e as condições econômicas. Se nós soubermos juntar isso, o nosso desenho vai ter consistência. A característica, eu acho, do Marcos é exatamente essa capacidade de se adaptar a situações locais. Tal. Não é um arquiteto que tem uma fórmula e faz aquela arquitetura com uma determinada cara. Ele estuda cada projeto, cada situação, vê o terreno, vê o cliente, o material, porque às vezes tem os arquitetos que têm lá uma maneira de ver o problema da construção e querem aplicar isso de uma forma indiscriminada. O Marcos não, ele é muito cuidadoso nisso, de verificar as questões técnicas, as questões de fundação, de topografia do terreno, orientação, implantação, e daí definir o sistema construtivo, daí definir a arquitetura. Nós, como seres humanos, temos esse papel dentro do processo de produção social, que é de imaginar, desenhar e ter os instrumentos para que se faça o chamado ambiente construído. O ambiente construído de uma forma bastante ampla, desde de qualquer edifício, de uma casa, qualquer edifício, até a cidade, né? Isso é ambiente construído. Esse é o nosso papel no processo de produção social. O destinatário desse ambiente construído é o homem. O primeiro operário que participa do processo da obra, de produção da obra, é o arquiteto. A tarefa inicial desse processo de obra, que é atribuída, dada, pedida a esse primeiro, vamos dizer, trabalhador que entra no processo da obra, o arquiteto, é o projeto. Nesse desenho, quando a gente está desenhando, a gente tem que pensar como é que vai ser feito. O que nos amarra nessa questão, né, fundamentalmente, é que tudo que a gente está imaginando, né, a gente está imaginando alguma pessoa usando, vivendo, sentindo, se emocionando com aquilo que a gente está imaginando. Foi importante para mim ter crescido desde a infância até a juventude na frente do aeroporto de Congonhas, vendo o avião subir, todo tipo de avião, conheci os aviões todos. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Santos Dumont, pelos aviões
conhecia, eram vizinhos meus, pilotos de avião, mecânicos de aviões, frequentava às vezes até as oficinas de manutenção dos aviões no aeroporto. Isso foi uma influência grande. Eu gosto muito, né, dessa ideia de, vamos dizer, desafiar a força da gravidade. A ideia das construções leves, com o mínimo de materiais, a possibilidade, né, de se soltar do chão, de ter uma coisa meio que voando. Marcos Acaiaba é uma figura importantíssima. No melhor dos sentidos, é um grande construtor, né? Um arquiteto que tem o domínio do ofício, né, muito grande. E sempre de uma maneira muito sensível, muito elegante e muito sofisticada. Ele é muito curioso, ele experimenta, como todo bom construtor, né? Também desde a infância tem uma presença, para mim, muito grande do arquiteto Oscar Niemeyer. A influência dele permanece até hoje, né? Eu acho que, ainda que eu use às vezes materiais que ele nunca usou, como estruturas de madeira, o Oscar também sempre se propôs fazer coisas leves, né? Desenhadas, caracterizadas pela estrutura, né? São desenhos de estrutura que ele faz, leves, coisas assim que desafiam a força da gravidade pela leveza, esbeltez, né? Então eu tive sorte de ver o Ibirapuera, o Parque de Ibirapuera, novinho, recém-inaugurado em 1954, eu tinha 10 anos, e foi fortíssimo essa vivência, né, durante todo o ano do 4º centenário de São Paulo, e nos fins de semana, nas festas e pavilhões, exposições do Parque de Ibirapuera, aquilo foi muito marcante. Comecei a pensar em ser arquiteto um dia, né, a partir daí. Vila Nova Artigas é o professor mais significativo da escola no período em que eu frequentei a FAU, né? E foi um professor muito importante, a arquitetura dele para mim foi muito importante, né? O discurso arquitetônico do Artigas é um discurso completamente diferente do Oscar Niemeyer, né? Ele, ainda que trabalhe com a questão da estrutura, ele trabalha também muito com a questão dos significados, né? As partes do programa sempre correspondem a elementos construídos muito expressivos. Tem muito do que o Artigas fazia nas coisas que eu faço, permanece, né? Nessa casa aqui tem muita coisa do Artigas, essa organização espacial do programa em 3 níveis, em 3 meios níveis, é uma coisa que foi concebida inicialmente pelo Artigas. No fundo, é o mestre, né, que eu tive, foi o Artigas. O Oscar Niemeyer foi um fascínio, um encantamento desde a infância, né? Mas o Artigas é que me deu os instrumentos intelectuais para ser arquiteto. A FAU, né, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ela foi dirigida e orientada, a formação dela está ligada ao Vila Nova Artigas, que é um arquiteto engenheiro, quer dizer, um arquiteto que se formou na Politécnica, que ao contrário do Oscar Niemeyer, que era um arquiteto da Belas Artes. Então, o Artigas sempre teve como elemento fortíssimo na arquitetura dele a questão da construção. Então, isso permeia todo o trabalho de todos os arquitetos que se formaram lá, a ideia da construção. E para o Marcos, isso é essencial. Como é que eu vou construir? Como é que a construção vai acontecer? Quer dizer, o projeto não é uma coisa aleatória. Não, eu estou pensando essa ideia, mas como essa ideia vai ser realizada, executada? O Acaiaba, ele é um dos poucos exceções de representantes de uma geração que foi mutilada pelo golpe militar e que soube, na minha forma de entender, manter a sua ideologia e manter aquilo que ele tinha aprendido com os mestres. Manter não é para reproduzir igual.
manter para ter a base de fazer outra coisa. E serviu para a minha geração, porque ele é uma geração um pouco anterior à minha, e depois anterior à Caiaba existe essa outra geração que pega Paulo Mendes, Artigas e tal, né? Nós somos essa geração que aprendeu diretamente com a Caiaba. E ele aprendeu diretamente esses mestres. Não que nós não tivemos convívio com esses mestres, tivemos. A visão clara que ele teve foi não negar as suas memórias com seus mestres e procurar o seu caminho, que é o que todos nós tentamos fazer. Ele aprendeu com eles que a arquitetura tinha essa dimensão histórica, social, de responsabilidade e que ao mesmo tempo não poderia perder jamais a dimensão inventiva, imaginativa. A escola tinha tido uma reforma de ensino, né, pensada e proposta. Em 1962, eu entrei na escola em 64, quando começou a ser implantada essa reforma de ensino. Então, a escola tinha professores muito bons, era uma escola muito forte, tinha arquitetos excelentes como professores, mas um mês depois foi o golpe militar, né? Então, nós vivemos um período muito quente, muito intenso, né? Politicamente muito forte, onde a coisa fechou mesmo de uma vez. Né? Há um intervalo aí que a gente tem que entender, que é fruto dessa dimensão política que aconteceu com o Brasil e que rebateu na arquitetura, é claro, rebateu em tudo. Rebateu no cinema novo, rebateu no teatro, rebateu na música, rebateu na arquitetura, como forma de expressão. A arquitetura é uma forma de expressão do conhecimento humano, como qualquer outra. Não é? Então ela tem essa dimensão e rebate. Quando o golpe militar pega o Vila Nova Artigas, o Paulo Mendes da Rocha, o Oscar Niemeyer e põe para fora do país, ele está tirando a essência desse conhecimento para falar da arquitetura brasileira. Deixou de ter revista de arquitetura. Né? Nós passamos 10 anos e não tinha nenhuma revista de arquitetura. As minhas primeiras obras feitas nos anos 70 publicava na Casa Cláudia. Era o que a gente tinha de veículo para publicar arquitetura no Brasil. Nos anos 70 foram muito poucos os concursos de arquitetura, que são exatamente a oportunidade que um jovem tem, né, de conquistar, né, algum trabalho novo. Então, quer dizer, essa dimensão que foi o golpe militar, para mim, onde eles mais pecaram e mais destruíram o país, foi aí, não foi na economia. Foi na cultura e na educação, onde pega os pensantes, digamos assim, ou abafa ou manda embora. Outra dificuldade foi uma legislação federal em que as obras públicas obrigatoriamente tinham que ser contratadas com empresas. Então, isso foi difícil. No começo, meus primeiros 10 anos, eu fiz muita casa para conhecido, para família. Acabei conseguindo fazer algumas coisas de iniciativa minha, conseguia uns sócios para fazer casas para vender. Era uma coisa desse jeito. Os arquitetos bem jovens, recentes, todos eles, os que eu chamo bons arquitetos recentes jovens, né, são unânimes em dizer a influência da Caiaba na obra deles, principalmente aquilo que se refere à liberdade do uso de materiais, que o Caiaba introduz isso com muita força. Tem um momento da arquitetura dele que é concreto, quando ele está muito ligado aos mestres, depois ele vai se libertando, entra no metal, na madeira, e hoje ele faz um mix com muita propriedade. Eram obras assim, muito as primeiras têm muito a ver com a FAO, né, com a escola, mas também tem alguma coisa pessoal de investigação de sistemas construtivos, de materiais, né? Eu não fiquei preso numa coisa da escola, de trabalhar com concreto armado, eu sempre fui procurar investigar materiais, fiz muita coisa com bloco de concreto, sempre tive uma preocupação com trabalhar com produtos
industrializados. Eu passei a me diferenciar um pouco dentro do cenário a partir dessa preocupação com construção, com uso de produção de materiais industrializados, e desembocou, quer dizer, com uma síntese, né, nessa casa do Hélio Olga, que foi muito forte, muito publicada. Ele já tinha uma evidência no mundo da arquitetura muito grande para nós, arquitetos. Como eu disse, ele representa um mestre para a nossa geração, para a minha geração. E depois, com a casa que ele fez para o engenheiro Hélio Olga, ele faz uma casa para esse engenheiro. Aí ele ganha uma dimensão internacional para essa casa, né? Que é a famosa casa lá do Morumbi, com uma estrutura de madeira mista, com 4 pilares de apoio em base de concreto, e a estrutura mista de madeira que parece ele remete-se, ele não gosta que fala, mas remete a um pagode oriental, que a casa vai subindo assim, mas que ele faz pela própria condição geográfica do terreno. Quando eu digo que a geografia e a arquitetura primeira, é isso que eu quero dizer. Ele tinha um terreno que era um verdadeiro precipício. É um terreno super instável, teve um problema de escorregamento do talude, a terra foi parar lá embaixo, na rua lá de baixo e tal, e o antigo proprietário, depois desse acidente, não quis mais ficar com o terreno. O terreno caiu 1 para 1 para o fundo, e a ideia sempre foi fazer uma construção paralela com o de nível, né? E o Marcos implantou 90 graus para a curva de nível. Essa área que ele fez isso, ela é um pouco diferente. Quer dizer, o aproveitamento da encosta e você não construir, a não ser tocando essa encosta em 2 ou 3 pontos, 4, nessa casa 4 pontos, para não destruir o terreno, porque assim o terreno não vai virar uma avalanche, não vai ter um deslizamento, nada disso. Então, essa preocupação de furar o terreno só em 3 ou 4 lugares e depois construir a casa para cima, né, fazer a casa solta do terreno, é uma preocupação já que se mostra muito ecológica, primeiro ponto, que se preocupa com a natureza e também que está preocupada com a questão orgânica. Ele foi lá e leu essa vista, um terreno que cai assim, eu tenho que vir construindo, ou eu faço um muro de contenção abissal, de 20 metros, ou eu faço a casa nascer de baixo para cima, que foi o que ele fez. Ele veio construindo ela. Essa dimensão eu acho maravilhosa que ele tem. Isso é frequente, né? As invenções na história apareceram a partir de dificuldades muito grandes, né? Problemas muito grandes. Você, para enfrentar um problema muito grande, tem que descobrir alguma coisa nova. Em geral, uma invenção é baseada em invenções anteriores, né? Ela estabelece, às vezes, conexões novas para um problema novo, né? Então, tinha já visto, né, obras em situações de terrenos difíceis, resolvidas como pontes muito leves, montadas sobre terrenos que não existiam. A dificuldade de fazer uma casa nessa circunstância, que começou a ter 4 andares, balanços muito grandes, foi no começo, numa primeira impressão, uma coisa que me deixou preocupado. Depois, o projeto tinha uma lógica tão forte, consistente do ponto de vista estrutural, tal, que eu, depois de olhar uma primeira vez e falar, acho que não vai dar, eu comecei a estudar e dava para fazer, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista econômico, né? Porque a casa não custou mais do que custaria uma casa comum. Qualquer casa construída aqui ficaria muito mais cara que uma casa comum. A questão inicial foi essa, um terreno muito difícil, né? Uma orientação não muito boa também. A principal abertura do terreno era para uma fachada sudeste, que pouco sol no inverno, muito sol no verão, e a dificuldade de construir num precipício. O Marcos na época era muito mais velho que eu. Eu tinha 30 e poucos anos, o Marcos tinha 40 e poucos. Então era uma diferença brutal, né? Hoje o Marcos tem 70, eu tenho 60, a gente tem quase a mesma idade. Mas na época um cara com 10 anos a mais de formado era uma experiência gigante para mim. Então era uma chance também de eu aprender, entendeu?
se eu contratasse um arquiteto amigo meu da minha idade, a gente ia ter o mesmo conhecimento, a mesma experiência, né? E o Marcos era uma chance de fazer alguma coisa mais interessante, ou que eu não estava acostumado a fazer, e deu nisso, né? Ou seja, uma estrutura muito sofisticada, com 4 andares, os balanços, enfim. O desenho, a questão, a ideia foi de como montar alguma coisa de baixo para cima, crescendo, abrindo sucessivamente, né? Na medida que sobe, vai abrindo. A casa do Hélio Olga são cubos, também são cubos de madeira, de peças de madeira delgadas, leves, cubos atirantados, xizado, né? Tem o X de cabo, de aço, para evitar que ele se deforme. O 14 bis era uma sucessão de cubos mesmo, eram cubos de estrutura muito leve e de pano. Inconscientemente eu tinha o 14 bis na cabeça enquanto estava trabalhando. Quando eu cheguei nesse desenho, eu falei assim, puxa vida, mas isso aqui poderia ser uma homenagem ao Santos Dumont. Todo o material, em princípio, é bom se ele está no lugar certo, trabalhando com as suas características. Então, madeira é alguma coisa muito interessante, porque são peças pequenas, leves, você tem um consumo menor de energia para transporte e para a própria montagem e produção. A execução de uma obra em madeira, ela tem um impacto ambiental muito menor. Ao contrário dessas casas de concreto que levam muito tempo, que têm formas de madeira, que são extremamente artesanais. Nós estamos falando de casas que são industrializadas, só que com projeto, uma concepção de arquitetura. E esse fator de você poder, em 6 meses, estar morando, ou seja, a mão de obra é mínima, todo o material é industrializado, é fácil de construir. Então, por isso também se tornou uma forma de muita gente poder fazer. É uma novidade, é uma coisa impressionante. A rapidez, a proteção do terreno, a questão da natureza, a relação com a luz, fora, dentro, quer dizer, é uma simplificação de tudo que o Artigas pensou também, e do meio e da onde nós somos formados. Nos anos 90 e 2000, você querendo fazer uma arquitetura ágil, leve, para produzir em série, mas não uma série muito industrial, uma série de algumas, né? A madeira se mostrou como uma alternativa muito boa. Então, foi o Acaiaba quem abriu esse caminho. E isso deu a chave para toda uma produção posterior. Poucos engenheiros eram especializados em madeira. Um engenheiro fazia concreto, aço, mesmo os projetistas. O grosso dos projetistas faziam um projeto em concreto, aço e madeira quando precisava, vamos dizer. Não tinha uma especialização em madeira. E eu acho que a partir desse trabalho com o Marcos, da repercussão que o trabalho nosso com o Marcos, em algumas casas, começou a ter uma divulgação muito grande. Primeiro o Marcos, óbvio, se interessou pelo material, começou a fazer uma série de projetos em madeira, que alguns, a maioria deles teve um resultado conhecido, foi publicado e tal. E os outros arquitetos, provavelmente os jovens arquitetos que estavam saindo das escolas, começaram a ver que era possível fazer uma arquitetura contemporânea em madeira, que era uma coisa que, na época, concreto, aço, a madeira era vista muito como um material do passado, um material para construções rústicas, para o campo. E de repente uma casa como essa, né, num contexto totalmente urbano, uma arquitetura contemporânea, é completamente diferente da imagem que as pessoas têm do material tradicional, material do passado. E realmente a madeira é um material de construção do futuro, não do passado, porque ela é o único material de construção renovável, né? Cada material, cada sistema construtivo leva naturalmente a uma certa expressão plástica. Com isso, você não pode estar preso, quer dizer, a estilo.
Eu pretendo ter liberdade para enfrentar situações as mais variadas, né, com muita liberdade de expressão plástica, exatamente trabalhando com a técnica construtiva mais adequada e contando que no final do processo, sendo rigoroso, a expressão plástica vai ser própria, nova e expressiva. O seu Marco trabalha de uma forma que ele pensa muito em como você vai fazer como você vai executar o projeto. E ele sempre está disposto a conversar, está sempre procurando soluções. E uma coisa muito legal é que ele te escuta muito. Ele compartilha todas as ideias. Ele é um cara tranquilo. É muito fácil de você trabalhar com ele. Ele te dá muita liberdade. Outra questão que me parece extraordinária é que ele nunca escondeu, né, as suas dúvidas e os seus estudos, né? Às vezes, poucos arquitetos gostam de parecer que são originais, né, no sentido radical da palavra, né? E Marcos, ao contrário, né, ele com muita tranquilidade diz, olha, esse projeto eu estava estudando tal arquiteto, tal obra, né? E se de fato a arquitetura é um exercício intelectual, ela está apoiada em cima do estudo, do aprendizado e do conhecimento. O que a gente faz, na realidade, é tentar consolidar um conhecimento para que ele possa ser transmitido e possa ser levado adiante por novas gerações, né? Isso faz essa generosidade que faz o Marcos também ser um grande professor. Parece que você, às vezes, vivencia uma coisa, tem uma existência, né, antecipada, e isso, às vezes, é abortado. É uma coisa terrível. Você não sai do papel, não tem nada pior. Mas, o que você pensa, né, às vezes, mais adiante, ele vai acontecer. Esse projeto aqui